Bem-vindo à nossa terceira videoaula de como criar cartas informativas no Scribus. Bom, agora a gente vai falar sobre como adicionar textos. Como eu falei, por padrão, a página essa página que a gente criou, essa página 4 na aula passada, ela não me possibilita inserir nada, nem texto, nem imagem nela. Por quê? Porque eu preciso dizer para o Scribus, para esse documento aqui que a gente criou, o que eu quero adicionar e aonde eu quero adicionar. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma caixa de texto, eu venho aqui na opção inserir quadrado de texto, clico, arrasto, certo? Então você pode ver, essas linhas vermelhas significa que um quadrado de texto foi inserido. Se eu clicar duas vezes nela, eu já posso digitar. Então vamos digitar aqui, informativo, certo? Por default, por padrão também, eu não tenho as opções como eu teria no Word, de mudar o tamanho do texto, a cor da fonte, aparecendo aqui na barra superior de ferramentas. Então, como é que eu mudo a formatação do meu texto? Bom, para isso eu tenho duas opções. Eu posso clicar com o botão direito, vir em propriedades, aqui embaixo, certo? Aí essa janela de propriedades vai ser aberta. Ou eu posso simplesmente clicar na página primeiro, no quadrado, na caixa de texto que eu quero mudar e apertar F2. Assim que eu apertar F2, também a caixa vai ser aberta. Essa caixa tem algumas opções. Nós temos a opção de orientação nessa caixa sobre a página, por exemplo. Se eu quiser levar ela para o lado, a caixa para o lado, se eu quiser abaixar essa caixa, subir, desculpa. Se eu quiser abaixar ela também, então eu posso fazer tudo isso aqui. Mas a gente vai ir na opção texto, para a gente formatar o nosso texto que está ali dentro da caixa. Quando eu clico em texto, eu tenho algumas opções. A primeira opção é a fonte que eu quero usar. Então você pode escolher a fonte aí que você quiser usar, certo? Você pode ver que a fonte foi alterada. Eu tenho também o tamanho da minha fonte, eu posso aumentar, certo? Vou aqui aumentar. Tem a opção aonde eu quero que essa fonte, esse texto seja alinhado, se eu quero que ela seja alinhada no centro, quero que ela seja alinhada à direita ou alinhada à esquerda, vou colocar aqui no centro. E eu tenho a opção de cor, certo? Vou colocar aí um cian, que é o azul aqui. Pronto. E aí eu tenho também algumas outras opções, que é sublinhado, se eu quiser adicionar fórmulas, que a gente não vai se deter nessas opções, porque não é interessante pra gente quando a gente vai criando cartas informativas. Então eu vou colocar aqui um sublinhado. Desculpa. Sublinhado aí no nosso texto. E se a gente quiser trabalhar com colunas, como é que a gente faz? Por exemplo, eu não quero que o meu texto seja inteiro na página, eu quero que tenha duas colunas na minha folha. É basicamente o mesmo, A gente vem aqui em inserir quadrado de texto. A gente vai desenhar aqui uma coluna, clico e arrasto. Venho de novo em quadrado de texto, também clico e arrasto. Então eu tenho dois quadrados de texto na minha página, certo? Você tem a opção assim, se você está criando uma carta informativa e você quer visualizar como é que ela vai ficar antes de você desenvolver ela, você pode vir com o botão direito aqui na sua caixa de texto e colocar um texto de amostra, Só um exemplo para você ver como é que vai ficar. Eu clico aqui em português. Aí um texto vai ser adicionado, Depois você pode deletar esse texto e colocar o seu. Então, é importante visualizar algumas coisas nessa caixa de texto que foi adicionada. A primeira coisa é esse ícone que aparece aqui embaixo, esse quadradinho com X. Isso quer dizer que existe mais texto que está sendo mostrado pelo quadrado. Ou seja, se eu abaixar aqui, aparece mais texto. Ou seja, o quadrado é pequeno para o tamanho do texto que eu tenho. O que a gente pode fazer é com que esse texto continue nesse outro quadrado, nessa outra coluna que a gente adicionou. Ou seja, quando acabar aqui, GQ, a gente quer que o texto continue aqui. Como é que a gente faz isso?
Tem essa opção aqui, que são duas janelinhas, tá vendo? Duas colunas, ligar molduras de texto. Eu posso clicar nela, certo? E agora eu clico no texto, no quadrado onde eu quero que esse texto continue, no caso esse daqui. Então o texto daqui, terminou aqui, passou para cá automaticamente. O texto é muito grande, então continua, né, não sendo mostrado ao total. Se eu quiser mudar, por exemplo, a cor desse texto, eu venho aqui, botão direito, propriedades, não é? Texto. Eu posso vir aqui mudar o tamanho da fonte, ou mudar a fonte em si, né? Vou mudar o tamanho aqui, vou deixar ele menorzinho, tá vendo? Se eu mudar em um, muda também no outro, porque é como se eles estivessem espelhados. Vou mudar a cor, por exemplo, eu vou botar aí... Não vou mudar a cor não. Vou deixar em preto mesmo. Tamanho, voltar para 12. E basicamente isso. Então a gente tem um texto que quando chega aqui no final, ele é espelhado para a próxima coluna. Se a gente quiser diminuir, por exemplo, o tamanho da nossa caixa, a gente pode vir aqui, clicar na caixa, simplesmente arrastar. Se a gente quiser subir esse texto, mesma coisa. Clica nele e arrasta. Certo? Então é assim que a gente adiciona quadrados de texto para o nosso arquivo, né, para o nosso informativo. Então na próxima aula a gente vai aprender como inserir imagens. Então te vejo na próxima aula. Até!